gente, tudo bem com vocês? Mais um episódio feito especialmente para vocês que nos acompanham, que estão aí curtindo, comentando. Tenho visto ali alguns comentários, isso é muito bacana. Continue comentando, porque com certeza a gente lê, pega ali as informações, as dicas de vocês, trabalha elas. Inclusive, quero agradecer esses comentários, quem tem elogiado, quem tem deixado sugestões também. Muito obrigada, porque isso é uma participação que nós adoramos aqui, tá bom? Hoje nós vamos entrar num assunto muito interessante, tá? E eu vou falar assim, tem o seu veículo, tá aí dentro da sua casa, nesse momento, né? Inclusive pode estar fazendo uma atividade aí, tem alguma coisa aí que você tem aquela preocupação em proteger, tem aquela preocupação em manter seguro? Fica comigo porque nós vamos falar sobre esse assunto hoje, tá bom? E para quem não me conhece, eu sou a Gi, esse é o Juntos Pode Mais, o podcast do grupo MMMB. Bem, vamos lá. Vou apresentar para vocês as senhoras que eu tenho aqui hoje, muito bonitas, né? Vamos falar um pouquinho de cada uma área de atuação, mas o assunto logo vocês vão entender qual é. Fica aqui comigo. Ao meu lado, Adriele Campos. Bom dia, pessoal. Tudo bem, Adriele? Tudo bem, Gi, e você? Ótimo. A Adriele, pessoal, supervisora da Alfa Proteções. Vocês já sabem que a Alfa vira e mexe, tem gente aqui. Eu adoro receber a sua equipe. Sempre traz ótimas histórias, sempre estão por aqui e é muito bom receber eles. E hoje recebendo você pela primeira vez, né, Adriele? Sim, é a primeira vez pra gente falar de proteção, de seguro, de tranquilidade. Ótimo. Olha que essas três palavras são bem interessantes, né? Proteção, seguro e tranquilidade. Nós vamos focar bem nesse assunto aqui hoje, tá bom? Maravilha, é um prazer estar com vocês pra gente dividir esse bate-papo e falar da importância, né, que entregamos para todos que fecham com a gente. Ótimo. Vamos descobrir mais. Carol Nestlé. Carol, esse sobrenome tem um peso. Um nome bonito, né? Eu dei uma ensaiada para falar ele, porque geralmente é uns nomes que têm me aparecido aqui maravilhosos, mas minha língua dá uma travadinha, né? Carol, psicóloga, psicanalista e toda serena. Como que pode? Treinei para estar aqui também, gente. Vocês não têm essa impressão que psicólogo parece que nada abala eles? Bem plena. Sim, continuamos sendo seres humanos. Então eu tô bem nervosa, a gente disfarça. O mundo tá acabando. É por isso que não tem como a gente viver sem vocês. Porque nosso mundo tá desabando, a gente tá assim, em ruínas. E você olha pro psicólogo ou pra psicóloga, tá assim, ó. Com aquele olhar, tipo assim, mas vamos ver o que nós podemos fazer sobre isso também, né? Mas sabe o que eu acho interessante? Sim. Porque não é assim também no seguro? A gente tá lá sofrendo, morrendo, que o carro bateu, aí vem a atendente. Calma, nós vamos ligar para não sei o que, a gente vai solucionar, né? Então, acho que esse papel aí do amparo, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho disso hoje, a gente encontra em diversos lugares com diferentes pessoas, né? Então, acho que são profissões aí que nos ajudam nesse momento de angústia. Mas vamos entrar no nosso tema primeiro. Ótimo. Deixa eu apresentar a Raquel. Raquel, segunda vez aqui comigo, segunda né? Vez aqui Raquel. no Pode. A Raquel, pessoal, hoje é supervisora também da Alfa Proteções, mais especializada. Quem assistiu o último episódio sabe que Raquel está aí praticamente uma corretora, né, Raquel? Graças a Deus, terminando em dezembro. Mas assim, já plena em todos os assuntos relacionados a seguros. 100% na área já. Ótimo. Então, hoje, Carol, olha só, de cá você tem proteção, de cá você tem seguro. Isso aí. E de cá você tem uma pessoa no meio disso, buscando proteção e seguro. Vamos imaginar assim. Sim. E que tá tomando conta da roda, exatamente, que tá gerindo a nossa conversa, olha só. Eu tô bem amparada, eu acho. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que ela é muito fundamental pra gente começar. Eu gostaria de saber onde nós encontramos a Carol hoje. Você atua em clínica, me contaram, passarinho, professora acadêmica.
Conta pra gente um pouquinho dessa rotina da sua atuação. Bom, então, para a gente começar, gente, eu queria agradecer muito o convite de vocês e estar aqui presente. Eu, enquanto psicóloga, atuei aqui na empresa, né, durante algum tempo e foi muito bacana poder acompanhar o grupo durante tantos anos, né? E venho acompanhando vocês e ver o quanto vocês estão crescendo, o quanto tá bonita aqui a sede, o quanto cresceu o número de pessoas, de serviços ofertados. Então, eu fico muito feliz de estar aqui hoje, retornando a esse lugar que já foi minha casa um dia também, né? Olha, então... isso vindo de uma psicóloga, eu acho muito válido, viu? Certeza. Muito válido. E assim, eu sou psicóloga, atuo na área clínica, tenho um consultório aqui em Goiânia, mas atendo online também. E estou aí nessa área acadêmica. Então, fui professora universitária durante algum tempo. Hoje eu atuo na área de supervisão para estagiários na área clínica, o pessoal que já está se formando e que começam aí os trabalhos na prática. Eu sou supervisora da Faculdade Anhanguera. Tenho minhas redes sociais, escrevo alguns textos, continuo em alguns cursos. Hoje eu faço uma formação que é em psicanálise no Rio Grande do Sul. E na minha área, assim, a gente tem que estar sempre estudando, se atualizando, né, e adquirindo conhecimento para lidar com o humano, que é algo tão complexo, né, gente? Então, basicamente isso. E nunca termina, né, Carol? Porque nós, enquanto seres humanos, né, orgânicos, a gente está, assim, em constantes mudanças, evoluções, né? Uhum. Eu vou confessar que eu consumo bastante conteúdo de redes sociais de psicólogos. Como vocês, a categoria se abriu para fornecer, desde a pequenas orientações, dicas, sabe, a uma palavra mais acolhedora, é algo que... Não sei se era comum alguns anos atrás, mas hoje você vê a rede dos psicólogos, redes sociais, e eles contribuem bastante. Lógico, sim, falam de trabalho, né? Se apresentam ali, né, como um profissional da área, mas eu vejo que vocês se abriram muito para falar mais. Psicólogos fazem live, né? E colocam essa live lá no Instagram. E eu vejo, Girlene, assim, que a pandemia foi um divisor de águas, assim, na nossa área de atuação, porque diante de uma crise, como foi, né, de uma catástrofe daquelas, as pessoas ficaram mais abertas a esse conteúdo. Sim. Ainda se tem muito preconceito, né, quanto a ir a um profissional de saúde mental, seja psicólogo, psicanalista, psiquiatra, as pessoas ainda rotulam, mas acho que hoje bem menos. Então, esse acesso à informação, esse poder, inclusive, conhecer os profissionais, saber do que a gente fala, eu acho que com a pandemia isso ficou à nossa mão aqui com o celular, né? Sim. E teve essa abertura para esse campo da saúde mental, que a gente viu que foi tão importante, né? Sim. Quando tudo se fechou, quando todo mundo estava aí em crise, a gente olhou para nossa saúde mental e viu que é preciso cuidar disso, né? E o interessante nisso, que naquele momento, grande parte, né? Lógico que alguns segmentos, algumas profissões não, principalmente na área da saúde, né, não puderam ter o privilégio, né, naquele momento, de se proteger dentro de casa, né? Então a pessoa estava ali, ela e o celular, milhões de angústias acontecendo, né? Pessoas que já se sentiam sozinhas, se sentiram mais sozinhas ainda. E qual que era a fonte de informação? Era o celular. E aí, graças a Deus, no meio de tanta informação ruim que naquele momento acontecia, vinham os psicólogos trazendo ali, né, uma palavra, uma mensagem, um post para tentar te levantar um pouco daquela situação. Então, assim, eu reconheço que esse período e o posicionamento dos psicólogos nas redes sociais foram, assim, de grande ajuda, tanto que até hoje eu sou uma das pessoas que consome, né, muitos conteúdos nas redes. E eu fico feliz em ver o quanto as pessoas hoje estão se cuidando, né? Se a gente for pegar índices lá atrás, hoje as pessoas estão se cuidando mais. E é o que eu sempre digo para quando a gente entra nesse assunto, porque eu gosto muito. Existe uma Adriele antes da terapia e existe uma Adriele depois da terapia. Hoje, uma sessão de terapia é uma sessão de academia. Você sai renovado, você sai com outra visão. Às vezes você está desacreditado, mas ali uma palavra, uma chavinha que os profissionais usam, a gente fala, temos muito ainda a conquistar. Sim. E
eu acredito que eu posso usar esse espaço para agradecer presencialmente uma profissional que nos ajuda tanto a nos cuidar, a cuidar da nossa mente e estar bem com nós mesmos. Obrigada. E, Adriele, eu uso muito essa metáfora da comparação com a academia mesmo, porque se a gente cuida do nosso corpo só, sei lá, vai na academia a cada 15 dias, não cuida da alimentação, uma vez por mês faz uma caminhada, a gente vai ter um desenvolvimento do nosso corpo. Mas se a gente vai ali com uma frequência, faz um exercício físico, se a gente cuida da nossa alimentação, se a gente se preocupa, o nosso corpo ele também vai mudando, né? Sim. Com a saúde mental é assim também. Se a gente lê algum conteúdo, se a gente para pensar no que a gente está sentindo, se a gente cuida, se vai a uma terapia, isso vai ter um desenvolvimento muito diferente de quem não pensa em si mesmo, em si próprio, né? E a gente vê muito isso, essa automação do indivíduo na nossa sociedade. Então as pessoas começam a trabalhar incessantemente, chega em casa, às vezes não quer pensar para não se angustiar, vai ver conteúdos, vai ver vídeos, para não, como uma forma de bloqueio mesmo, e assim vai seguindo a vida. Até chegar no momento que tranca, para. E aí a pessoa vai para, nossa, o que está acontecendo comigo? Deixa eu pensar, deixa eu procurar profissionais para me ajudar, então. Né? Então, a saúde mental, a gente pode trabalhar nela de uma forma preventiva e não só num cuidado já de alguém adoecido. Né? Tem esses dois aspectos. Nem ter a procura já tá ali no limite, né? Deixa... Põe filhos, põe família, põe trabalho, põe tudo na frente. Por último é que a gente deixa de se cuidar. Então é importantíssimo a gente ter esse cuidado preventivo, né? Tem uma condição também que eu acho muito interessante. Vocês podem perceber que a Carol tá maravilhosa hoje, linda. E essa imagem das psicólogas, dos psicólogos mais... Vou falar assim, mais próximo da gente, sabe? Tem um psicólogo que eu acompanho nas redes sociais, que ele geralmente faz umas lives, ele faz a live de camiseta, sabe? Trazendo proximidade para quem tá assistindo ele. Não tem uma pessoa de terno, jaleco, escrevendo alguma coisa, sabe? Então, assim, até essa roupagem, essa imagem, né, mais humanizada, vou falar assim, tratava-se do lado humano, mas ainda tinha uma figura um pouco fechada, né? Hoje não, Sim, hoje você vê psicólogas assim, que a imagem que ela trabalha já traz uma proximidade pra gente ouvir melhor, né? Mas, vamos lá. Tem um assunto, Carol, que é uma pergunta que eu falei que eu ia fazer, que eu acho que ela é muito importante. E um profissional como você, quem tem, né, toda a propriedade para responder essa pergunta para a gente. Por quê e como nasce em nós a necessidade de proteção e seguro? Por que o ser humano busca isso na vida dele? Então, essa pergunta vale ouro aí, né? Porque quando vocês me chamaram para vir aqui, eu fiquei pensando muito nisso, que aqui é um lugar que oferece esses serviços, né? Tanto de seguro quanto de proteção. E tranquilidade. Oferece essa garantia aí, olha só, né? E aí eu fiquei pensando nisso, nossa, como que surge isso na gente, né? Então, a gente da psicologia, da psicanálise, costuma ter esse jargão que a gente volta lá no passado, né? Mas eu vou ter que voltar um pouquinho para poder pensar isso na nossa formação enquanto humano. Então, se a gente for pensar no bebê, a gente enquanto bebezinho, o bebê humano, ele nasce num estado de extremo desamparo. Em que sentido? Que ele não consegue cuidar de si se não tiver um outro, né? Se a gente soltar um bebezinho aí na rua, ele vai morrer. Sim. É um desamparo biológico. Então, a gente não nasce com o nosso corpo preparado, com recursos, para a gente conseguir... Por exemplo, vocês já viram aqueles vídeos de animais. Nasce o filhotinho da girafa. Logo ela já tá andando e tudo vai lá e come o pasto. A gente não nasce com essa capacidade, até por sermos mamíferos. Então, os mamíferos inicialmente mamam em alguém, né? Alguém que vai exercer aquela função materna. Se eu não me engano, né? Vou arriscar aqui, eu acho que é o canguru. Fica um tempão na bolsa da mãe, né? Ele tem alguns estágios ali na bolsa da mãe, até estar... minimamente, pelo menos no corpinho dele, né, preparado para a vida externa. E é interessante isso, Gilene, que se a gente olhar todos os animais da natureza, o ser humano é o que mais demora para se desenvolver e ter essa autonomia. Porque se a gente deixar um bebê de 2 anos, talvez ele não sobreviva.
3, 4, sei lá, 5 anos, talvez já consiga. Mas, olha só, 5 anos. Que animal na natureza que demora 5 anos para se desenvolver a ponto de não precisar mais de um adulto? A gente não encontra. Então, o ser humano nasce com essa marca, que é uma marca biológica. Só que, quando a gente é bebê, a gente não tem o nosso psiquismo já estruturado, a gente não pensa, a gente não consegue associar as nossas emoções. A gente está ali experimentando o mundo pela primeira vez. Então, o bebê não sabe que ele está no desamparo. Ele chora porque ele sente uma necessidade, do tipo a fome, e aí, de repente, alguém vai lá e dá um alimento para ele. Então ele nem sabe que aquilo ali é um sinal, ele arrisca. Ele chora assim, porque ele tá precisando de um alimento, né? E, aliás, ele chora muitas vezes porque ele nem sabe. A gente vai sentindo as coisas dentro da gente, mas a gente não sabe diferenciar se é fome, se é frio, se é medo. Tanto é que quem vai fazer esse papel de diferenciação é um adulto cuidador. E a gente fala que quem faz isso é a mãe. Mas a mãe, não no sentido de ter que ser a mãe biológica ou uma mulher. Isso também pode ser feito por outro, que exerce, a gente fala a mãe enquanto uma função, é uma função materna. Por quê? A gente pode pensar que essa mãe vai morrer no parto, pode morrer no parto. E aí um outro adulto vai ser capaz de cuidar desse bebê, mesmo não sendo a mãe biológica. Em casos de adoção, também. Em casos de relação homoafetiva, também. Então a gente tem diferentes configurações de um adulto que não necessariamente tem aquele papel biológico para cumprir com esse bebê. Mas a gente vai falar mãe aqui para facilitar, né? Mas assim, não precisa ser eu tô até a mãe agora biológica. parada que mãe é Eu tô aqui função. fascinada. Fez sentido, não fez? Mas isso é algo que a gente pensa mesmo, né? Porque a gente acha que mãe é aquela que gerou. Não necessariamente, mãe é quem está exercendo aquela função naquele bebê. Então o bebê tá lá desamparado, se não tiver um adulto cuidador, ele não sobrevive na natureza, mas ele não sabe. Quem que vai saber do desamparo do bebê vai ser a mãe. Né? Ela vai olhar para aquele bebê e falar, nossa, Tá com frio. tá com frio. Tá com Esse bebê tá calor. tão frágil, ele não vai sobreviver se não tiver a mim. Não é assim que Sim. geralmente as mães fazem? sim. Tanto é que elas ficam super preocupadas. Aquele instinto de proteção, né? Exato. Que não vou falar que nasce com a mãe junto com o bebê, porque a gente, né, infelizmente tem situações até psicológicas que levam mães biológicas para outros comportamentos, né? Mas fala-se muito, né? Aquele instinto de proteção, né? Que a mãe deixa, assim, de pensar nela mesma para proteger a sobrevivência, né, cara? Vou falar assim, daquele pequeno ser. E isso é algo tão complexo, isso que você falou, que realmente não... A gente é descolado nos nossos instintos. Os animais, eles atuam por instintos. O ser humano, não. Então, isso que você está dizendo não existe instinto materno, porque tem mãe que dá à luz e não quer o bebê, rejeita. Né? Mas isso é algo que vai sendo construído ali na relação mãe-bebê. Né? E aí, em psicanálise, a gente chama de preocupação materno-primária. É como se essa mãe ficasse super preocupada, ela quisesse cuidar, amparar esse bebê que está ali desamparado biologicamente, inicialmente, né? Então, a gente até vê que muitas mães ficam tão preocupadas que ela vai dormir, o que ela faz? Será que ele está respirando sem a minha presença? Ela nem consegue descansar. Ela não consegue. E ela se faz necessária para aquela vida, né? Então, ela vai lá, coloca o dedo no nariz, vê se o bebê tá conseguindo respirar, e aí ela fica velando aquele bebê, fica lá olhando. Se ele chora, ela começa a interpretar. Eu acho que esse choro é de fome, eu acho que esse choro é de frio, eu acho que esse choro é de mãe, eu vou pegar ele aqui um pouquinho. E aí ela vai dando palavras, ela vai dando linguagem para isso que é um desamparo estrutural que a gente fala. A gente nasce nessa situação. Então, todos nós, além de nascermos, vou falar essa palavrinha aqui, peladinhos, que é um termo que o pessoal usa, né? Sim. Nascemos vou falar um sabendo, mas não é um sabendo, né? Nascemos já sabendo que não estamos protegidos. A gente não sabe. É aí que eu quero chegar no ponto. Quem sabe é a mãe. A gente só tá ali querendo, tá existindo, digamos assim. A gente chora e não sabe. A mãe vai dando essa linguagem pro bebê e aos poucos ele vai construindo isso dele. Só que aí começa a haver uma diferenciação entre aquilo que é biológico e aquilo que é psíquico. Porque se o desamparo fosse só biológico, qualquer pessoa poderia pegar o bebê no colo e ele iria se acalmar. Mas a gente vê que não é assim.
Às vezes vem um estranho, ou às vezes até o pai ou o irmão pega e o bebê continua chorando. Ele não tem aquele sentimento de proteção que ele não tem com quem está exercendo a função materna. Então, não adianta só me amparar. Eu quero que aquela pessoa me ampare. Isso já é uma necessidade psíquica, não é uma necessidade biológica. Há essa separação, né, daquilo que é biológico. Porque se fosse biológico, qualquer colo serviria. Se fosse biológico, ele mamaria ali 10 minutos no peito da mãe e estaria satisfeito. Mas o que a gente observa? Que ele fica lá 1 hora no colo da mãe. Por causa da sensação de estar seguro. Né? Então, a gente vai descolando isso, que é do campo biológico, para o campo psíquico. E é nessas primeiras relações, nessas primeiras vivências, que a gente vai criando o nosso psiquismo. Por isso que a gente fala que o primeiro ano de vida é tão importante, porque está sendo tudo ali construído nas primeiras sensações, nas primeiras vezes. E aí, essa mãe vai oferecer, diante, né, desse bebê tão desamparado que ela vê, ela vai oferecer proteção e seguro. E o seguro que a gente está falando aqui é literalmente como a Girlene falou, segurar. Ela vai segurar esse bebezinho, ela vai dar esse contorno. Tanto é que a gente vê que as roupinhas, né, tudo para o bebezinho ficar fechadinho assim no início, aí tem o berço, tem o colo da mãe. Esse seguro a gente chama em psicanálise de holding. Então, ela vai exercendo esse trabalho de dar um contorno para esse corpinho, de segurar, de proteger e amparar esse bebê que, na visão dela, tá tão fragilizado. Ela vai cuidando dele. Ela vai cuidando para esse bebê poder se desenvolver e amadurecer. E aí, Carol, eu já tô assim, ó. Essa criança, para mim, ela já tá com 20 anos já tá lá na frente. E aí, nisso, eu penso que, então, como aquela primeira sensação de segurança pra gente foi tão importante, eu, Girlene, todos nós, né, sempre estaremos em condição de buscar esse sentimento de segurança. Exatamente. Seja no relacionamento, seja estabilidade de emprego, seja, inclusive, né, no que eu tenho aqui próximo a mim, que eu acho que é importante. Então, esse sentimento que aquela cuidadora, vou falar cuidadora, a mãe cuidadora, né? Uhum. Então, aquele sentimento que eu recebi, que me confortou, que me ajudou a sobreviver, eu sempre vou estar em busca dele. Sim, sim. A gente fala assim que como o desamparo biológico e psíquico ele é estrutural, essa primeira relação de cuidado, ela vai deixar uma marca, uma cicatriz, uma tatuagem no nosso psiquismo. Uma necessidade de ter a segurança, quase isso. É assim, o jeito que o bebê foi cuidado vai ficar como essa marca, né? E aí, isso pode ser uma marca de algo que foi muito bom. Isso pode ter sido uma marca traumática, porque esse bebê pode não ter sido bem cuidado também. E aí, isso vai nos formando enquanto pessoas, né? Então, isso faz sentido, porque depois a gente vai procurar essa experiência de satisfação. Então, a gente até fala, assim, que é uma coisa mítica, digamos assim, né? Que essa primeira experiência de satisfação do bebê, de estar ali no colo, de ter mamado, de ter experimentado um prazer, isso vai ficar registrado ao ponto que a gente vai sempre querer buscar isso. Esse sentimento. Esse sentimento dessa satisfação. E é isso que vai produzir em nós o desejo. Nós somos movidos pelo desejo. O desejo de buscar uma satisfação. Ótimo. E aí... Só complementando um pouquinho nessa primeira fase, que com o tempo o bebê vai percebendo que a mãe não tá mais ali o tempo todo com aquela dedicação, com aquela preocupação materno-primária que ela estava no início. Porque a mãe também deseja outras coisas além de ser mãe. Então a mãe vai ter a licença maternidade, ela vai voltar a trabalhar. A mãe tem um marido que ela também ama. A mãe tem outros filhos, tem irmãos, né? Então a mãe, ela tá para além desse bebê. Essa mãe vai se ausentando. Então, às vezes, nos primeiros meses, dias, o bebê chora, a mãe tá lá, sim, de olho. Mas depois de um tempo, o bebê vai chorar e a mãe fala, não, conheça esse choro, deixa ele chorar aí um pouquinho. Logo eu volto. Agora ele para. E aí, o que o bebê vai ter que fazer? Ele vai ter que criar experiências para suportar essa angústia de não ter a satisfação na hora que ele tá precisando. Então, às vezes, ele vai usar uma chupeta
a chupeta não sai líquido nenhum, não sai mamar. Mas ele fica lá chupando, imaginando que é um carinhozinho ali, um colinho, e muitas vezes ele se contenta. Dura pouco tempo? Dura, mas ele consegue se regular até essa mãe voltar e dar um mamar de novo pra ele. Aquele paninho que tem... A naninha. Isso. A gente vai procurando esses substitutos pra gente poder suportar essa angústia de não ter essa experiência de satisfação. E a gente vai aumentando isso ao longo da vida. Né? Conforme a gente vai desenvolvendo, a gente vai ganhando as autonomias também, né? E aí esse desamparo biológico vai ficando menor. Então, o bebê primeiro aprende a sentar, depois que ele aprendeu a sentar, ele pode comer. Então, ele já não depende necessariamente daquele líquido, daquele alimento que vem daquela pessoa, ele pode comer alimentos sólidos. E isso já é uma outra coisa também, né? Aí, depois a gente aprende a controlar os nossos esfíncteres, então a gente aprende a fazer xixi, fazer cocô, aprende a segurar. Hoje a gente tá aqui, vai ficar 1 hora, a gente consegue segurar o xixi aqui sem ter que usar uma fralda, né? Digamos assim, Sim. isso é algo que a gente vai adquirindo ao longo da vida. Então a gente vai ganhando autonomia e esses cuidadores primeiros, eles vão ficando num lugar mais secundário, porque a gente se torna mais autônomo. Mas isso não impede de que o mundo ainda ofereça um grande desamparo biológico e social e estrutural. O mundo tem perigos, a gente vê o quanto a gente é frágil diante, às vezes, de um acidente. Gente, pra gente quebrar o pé, basta descer a escada, não é? A gente vê tanto que o nosso corpo é frágil. Deu 2 passinhos. Às vezes, num sapato de salto que a gente tá usando que torce e quebra, né? Então, a gente vai vendo que existem questões no mundo externo que ainda provoca em nós o desamparo. E aquele sentimento de risco, né? Sempre nos rondando ali. E aí esse adulto cresce, compra lá, adquire o seu bem, o seu veículo, a sua residência, né? Sim. E até mesmo no momento de grande realização, que é uma compra de um veículo, né? É uma realização ainda para nós, né? Brasileiros. A Alessandra já até trouxe uma pontuação sobre isso aqui, né? Para a gente ainda é uma realização, enquanto para outros países é normal, porque é acessível, é possível, né? A pessoa ali comum adquirir um veículo na sua rotina, né? Para nós não, ainda tem muito suor envolvido, né? E aí esse ser humano, Carol, com essa necessidade de busca de proteção, de segurança, quando ele adquire o bem dele, quando ele realiza muitas vezes um sonho, naquele momento que deveria ser o único, dentro do coraçãozinho dele, ele pensa, e se eu perder esse bem? Né? Olha a insegurança lá dentro. O que vai ser de mim? E eu tenho certeza, Adriele e Raquel, vocês acompanhando as equipes de vocês veem que as pessoas buscam proteção e seguro. Sim, com certeza. Por uma coisa que pode, né, Carol, estar com ele, pode não, às vezes estar assim com ele desde sempre, aquele sentimento de desamparo, eu preciso me sentir seguro, eu preciso me sentir protegido, às vezes é um sentimento dele que ele projeta no veículo, né? Exato. É como se fosse um filho. É isso. Como se fosse um filho. E é uma projeção no sentido de que, assim, o desamparo biológico vai continuar existindo. Mas vocês já pararam para pensar que tem pessoas que não sentem a angústia? Por exemplo, nos esportes radicais. A gente está diante do perigo de morte ali. Mas tem gente que vai sentir prazer com isso. Sim. Adrenalina. Adrenalina. Né? Por exemplo, na pandemia, muita gente adoeceu, muita gente ficou mal, mas teve gente que ignorou. Que tratou como se nem tivesse acontecido, continuou trabalhando, lucrou, e aí a gente vê e avançou, que né? não necessariamente o que nos apresenta a realidade vai causar angústia nas pessoas. Né? Não é em todo mundo que causa isso. Sim, hoje, diariamente, a gente trabalha com essas situações, a situação do medo, a situação do desamparo, porque hoje o que o nosso time faz? A gente protege sonhos, né? A pessoa, às vezes, trabalhou vários e vários anos e ela confiou a nós uma ligação, porque tudo se inicia em uma ligação e uma mensagem. E o que a gente faz? A gente protege, nós somos o contato hoje de emergência. Quando que a pessoa vai lembrar do time da Adriele? Quando é bem atendido, bem satisfeito com os nossos serviços, mas também quando está, às vezes, em uma BR,
com o veículo com uma pane total, nós somos o contato de emergência. Então, hoje, com muita seriedade, a gente entrega essa proteção de conte comigo, eu estou aqui para proteger o que você trabalhou anos e anos para conquistar. Isso é muito sério, entrando também na confiança humana. Sim. É interessante essa fala da Carol, que tem aquele ser humano que ele é mais seguro, ele passa pelas situações, pelo menos pelo que a gente está vendo, ele tá mais seguro emocionalmente sobre aquilo, mas também tem aquele que quando vai procurar proteção veicular não sai nem da garagem e nem da concessionária. Tem cliente que ainda tá com a intenção de comprar, nem pesquisou o preço ainda. Ele, olha, eu gosto desse carro aqui, vê pra mim, faz uma estimativa pra mim de quanto que vai ficar o seguro desse carro, porque ele já pensa à frente. Ele tem os modelos na cabeça. Isso é interessante, ó, essa novidade, nem sei se é novidade, né? Mas esse comportamento eu ainda não tinha parado para pensar. Ele não adquiriu o veículo. Ele tem ali opções, aí ele já quer, através do serviço de proteção ou seguro, exatamente, tomar uma decisão. Exatamente, quer ter uma estimativa. Ele cota para mim esse tal veículo aqui para mim, eu quero ver quanto que fica a franquia, o que eu vou precisar pagar, né? Se é uma franquia muito alta, talvez eu troque por outro veículo, né? Se o seguro ficar muito alto, compensa talvez eu avaliar outra opção. Então, assim, é a preocupação, já que ele já tem essa noção de que é uma necessidade, né? Que se ele perder esse bem, vai afetar total a rotina dele, né? Às vezes a pessoa só tem um carro. Então, se ela ficar sem esse carro, sem essa moto, como que vai ser a rotina dela agora? Vai ter que depender de ônibus, vai ter que depender de Uber. Então, ela já tem essa preocupação ali genuína de que eu não posso ficar sem seguro de forma alguma. Num caso até de perda, uma perda total, cada ser humano vai reagir de um jeito, né? Sim. Tem gente que vai pensar só na perda financeira, né? Válida, o homem, né? Vai pensar ali, poxa, o carro custava 80 mil, né? E tal. Então, tem gente que vai pensar na perda material, mas tem gente que vai levar, né, Carol, para outras situações. Uma perda, às vezes, traz muitas situações de desamparo, de faltas, de carências da vida dela, que ela vai naquele momento juntar tudo isso. E aí tem que ter inclusive, né, atendimento administrativo que nos auxilia nessa situação, tem que ter um cuidado muito grande em falar com essas pessoas. O associado, quando ele vem numa situação de colisão, de perda, de dano ao bem dele, né, ele tá se sentindo inseguro, né, Carol? Exato. Sim, traz toda uma situação ali dentro dele. Na corretora, a gente trabalha muito disso, porque a gente não trabalha só com o automóvel, né? A gente trabalha com vida, residencial, viagem. Então, às vezes, a pessoa não pensa só no bem material, né? Como no seguro de vida, a gente utiliza muito isso. A pessoa pensa, um seguro de vida eu vou fazer só pra morte, vou deixar o dinheiro pro Ricardão, vou deixar dinheiro pros filhos. Então, não pensa o que ela pode solicitar em vida. A gente teve um caso bem recente que o segurado, ele praticava esporte de moto, né? E aí, nisso, um cachorro entrou na via e ele se acidentou. Então, ele passou por cirurgias. A moto salta horrores de altura. Então, aí entra no que a Carol falou. Gente, não entra na minha cabeça que a pessoa faz aquilo sem medo. Por prazer, né? Mas eu acho que isso que é maravilhoso, assim, no ser humano, né? Porque como a gente tá deslocando o que é biológico do que é psíquico, cada um vai interpretar de uma forma e vai lidar de diferentes jeitos, assim, com a angústia. E é isso que eu acho muito bacana na profissão de vocês, porque vocês veem diferentes tipos de clientes chegando, buscando por diferentes tipos de necessidade, essa questão do seguro e da proteção. E nesse caso em específico, como esse cachorro entrou na via, ele se acidentou e ele tinha uma cobertura específica que era justamente para acidente. Por causa do esporte. Por causa do esporte. E ele foi indenizado e ele ficou super contente, porque o seguro de vida, ele pensa, apesar dele gostar dessa adrenalina, ele teve essa preocupação de que eu sei que se eu parar aqui minha profissão, né, ele é autônomo, como que a minha família fica? Né? Como que os meus filhos ficam, a minha esposa, eles também trabalham, mas eu sou a renda principal da casa. Então, ele teve essa consciência, mesmo gostando de ter essa adrenalina ali no sangue, né? Então, é muito bacana, não só a gente passar essa percepção para o cliente, né? Como ele já vem para a gente com essa preocupação. Sim, é bem bacana. E ressaltando algo que você disse, Gi, às vezes a gente
se equipara com pessoas que fazem a cotação. E recente eu escutei que, conversando ali com a minha equipe, o associado falou pra gente, falou assim, não, eu cotando agora, parece que eu tô tão perto do meu sonho, a gente ficou tão feliz de ouvir, a gente já tá proporcionando a pessoa se sentir perto. A satisfação. Sim, Aquele colinho aqui. sim. Aí eu falei, nossa, gente, muito bom você ver a pessoa realizar o sonho e confiar essa proteção em nós. E um ponto também muito importante é que a gente também, não sei se essa é uma pauta boa para se levantar, mas eu vou levantar. Dale. Por quê? Às vezes a gente lidar com pessoas que financiaram esse sonho também. Sim. E como que a proteção veicular vai entrar nesse tópico? Prevenindo. Às vezes a pessoa tem uma colisão, tem uma perca total, ela já está se prevenindo disso, ao invés de ficar sem o veículo. Que ficou sem o veículo 80 mil, mas o veículo ficou sem o veículo, mas um financiamento não iria. Mas aqui a gente também presta esse amparo. Isso é muito importante, porque é uma conscientização. A gente também recebe casos aqui de realize essa cotação para mim. Nós realizamos a cotação, ouvimos primeiro qual é a dor e o motivo de nos procurar para poder formular algo e entregar o que realmente a pessoa precisa. Tem pessoas que falam, vou deixar para depois. Eu já entro na venda no fechamento da negociação, mostrando os riscos que isso pode causar. A pergunta que eu mais oriento o meu time a fazer é, se hoje acontecer algo, você tem algum amparo? Porque é uma conscientização. Às vezes a pessoa vê o seguro, eu já paguei seguro 5 anos, ou proteção veicular há 5 anos e nunca utilizei. A gente utiliza todos os dias. Um exemplo, meu carro está aqui na rua de trás. Meu carro está protegido. Se eu chegar lá e acontecer alguma coisa, eu estou protegida, eu estou amparada. Até a mente da gente fica mais tranquila de trabalhar e exercer o que a gente precisa no nosso dia a dia. Você falou uma coisa muito interessante. Até a mente da gente fica tranquila. Sim. Que é essa sensação de saber que tem uma proteção acontecendo ali. Que se acontecer alguma coisa, eu não sou o bebê despreparado, sem sobrevivência, solto, né, na rua, em qualquer ambiente que me cause riscos. A proteção e tanto o seguro é importante, e a gente já falou isso aqui algumas vezes, mas é importante novamente deixar ressaltado que a gente contrata, busca ter, não é porque a gente vai gastar, vai usar, é para ter esse sentimento que você falou, de ter a paz de seguir a vida, sabendo que tem uma rede de amparo. Sim. No caso do cliente do seguro, né? Que ele se acidentou, né? Foi indenizado. Tá tudo bem com ele? Tá, né? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Tudo bem. Voltou a trabalhar. Tá super contente com a indenização. E super satisfeito porque tem muita gente que pensa, né? Eu vou fazer o seguro, mas será que na hora que eu precisar eu vou ser ressarcido? Eu vou ser indenizado? E na hora que usa, vê que funciona, né? Que não é conversa de vendedor, a pessoa sente... Nossa, não esquece, né? que coisa boa que eu fiz. Foi realmente um bom negócio que eu investi aqui, né? Que às vezes a gente pensa que não, eu vou pagar o seguro, vai ser um dinheiro que vai ficar para a seguradora, porque eu não vou precisar usar. Eu não vou usar. Eu não vou precisar usar. No curso de corretor de seguros, a gente tem muito disso de falar que a seguradora, ela assume o risco por você. Então, em vez de eu ficar com a minha mente preocupada de que se eu bater num terceiro, se alguém bater no meu carro, eu não preciso mais me preocupar com isso, porque a responsabilidade aqui, da seguradora, eu não preciso me preocupar com nada. Então, até mesmo um carro reserva, né, você não precisa se preocupar em ali ter que contratar enquanto seu carro fica na oficina, porque isso também é de responsabilidade da seguradora. Então, não é só propriamente o carro, também tem outros benefícios, inclusive no seguro de automóvel, até assistência residencial você pode ter. Então, são diversas vantagens que você tem, não só na proteção do seu bem, quanto outros serviços que as seguradoras também ofertam, como é um diferencial, né, para reter aquele cliente também. E aí essa pessoa vive a vida dela com esse sentimento que aí não tem preço, né, Carol? Viver em paz, né?
sabendo que numa eventualidade, numa situação fora do meu controle, com o meu bem ou com a minha residência, eu tenho amparo, eu tenho proteção, eu tenho seguro, isso traz uma... Aí eu volto naquela palavra que você falou, isso traz uma tranquilidade. Já teve muitos casos, né? A Adriele também vai ser minha testemunha nisso, que às vezes a gente conversa com um cliente que tá relutante ali, não quero fechar, dá 2 dias, 1 semana a pessoa, nossa, bati o carro. Era pra eu ter fechado com você naquele dia. E aí já volta com sentimento de arrependimento. Aí enquanto tem outros... Teve que lidar com tudo isso sozinho. Exatamente. Né? Comecei falando que psicóloga sempre tem aquele ar de tranquilidade que leva a gente para esse momento de tranquilidade também, né? E a Carol falou assim, aí liga para a pessoa, porque vocês também são assim, a pessoa liga e vocês têm um comportamento que causa uma tranquilidade também, né? Só complementando, então, assim, o que as meninas estão falando, Claro. porque psiquicamente, como que isso acontece? É claro que o cliente pode chegar em vocês por uma neurose. Então, assim, por uma coisa que ele tá muito neurótico, que ele não consegue sair de casa sem conferir várias vezes a fechadura, não consegue pegar o trânsito por conta do medo dos assaltos, acidentes, e isso leva ele a fechar todos os tipos de seguro. Deve ter um perfil assim. Mas eu acho que o que a gente está dizendo aqui é também da saúde. E voltando naquela questão da prevenção, né? Poder contratar um seguro ou uma proteção é também uma capacidade de cuidar de si. É um amadurecimento. Porque é saber que eu não tenho mais aquela mãe que cuida, que está gerindo todo o social para eu poder crescer. Agora eu sou um adulto, mas eu sei também que o mundo corre perigos. Então eu vou me proteger disso. No sentido de que eu não consigo dar conta de tudo. Então, por exemplo, bateu, né? Teve um acidente. Muitas vezes eu não sei em quem ligar, como é que faz, eu não conheço oficinas, eu não tenho toda essa expertise. Então, eu vou terceirizar isso para alguém que possa cuidar disso para mim. Exatamente. Isso é uma capacidade emocional muito forte, Sim. que é de cuidar de se proteger, buscar amparos e sair de uma coisa que a gente chama que é a onipotência. O bebê, a gente fala que ela é a majestade, o vosso bebê, assim, porque ele é o rei. Na casa é ele que manda, tá tudo em torno dele. Só que conforme a gente vai crescendo, a gente vai vendo que não é bem assim a vida. Cada um tem que cuidar de si. Sim. Se a gente fica com essa onipotência, isso não vai acontecer comigo, porque eu sou especial, o meu carro nunca vai bater, eu dirijo bem. Eu dou uma choradinha aqui, ó. Agora aparecem 2 pessoas. Né? Exatamente, achando que o mundo gira em torno de si, aí se depara que mesmo que você dirija super bem, preventivamente, mas você pode muito bem parar o carro na porta do seu trabalho e baterem no seu carro parado. Né? Exatamente. Porque você não é mais especial que ninguém para isso não acontecer com você. Isso é a gente saber da nossa... A gente fala que a gente é a castração, né? A gente é castrado, a gente não pode tudo. A gente não sabe de tudo, a gente não é mais especial, no sentido de que as coisas do mundo não vão acontecer com a gente. Então, poder contratar um seguro e uma proteção é uma saúde emocional também, é uma maturidade. Tem um ponto interessante, Carol, dizem que a mulher no trânsito... primeiro que mulher tem os menores índices de acidente, viu? Homens. Eles falam assim, nossa, mulher no trânsito... Segurança no trânsito, quem garante são as mulheres. Essa fala é polêmica, mas vamos lá. Dizem que as mulheres, né, têm ansiedades no trânsito. Vou usar essa palavra, tá bom? Porque eu não concordo com dirigir mal. Não concordo, né? Vejo muitos motoristas aí que não são mulheres, que deixam um pouquinho a desejar. Pode ser, inclusive, por esse comportamento de considerar que com ele é diferente, que não vai acontecer, né? Eu vejo que a mulher no trânsito, os índices de acidente com elas são menores porque elas têm uma preocupação maior com esse sentimento de eu preciso me sentir segura para avançar na rotatória, por exemplo, né? Eu preciso me sentir protegida e amparada para ter uma firmeza maior na condução do meu veículo, né? O homem já traz um comportamento diferente no trânsito, né?
já avança, já contorna, vai lá, Sim. passa lá e pra cá. Eu não faço corredor. Eu acabei de tirar a carteira, eu não faço corredor nem que me pague. Isso é interessante porque essas questões do homem e da mulher são construídas socialmente. Isso Então, que eu queria muitas te vezes, perguntar, cara. é. Realmente, esses comportamentos são diferentes por causa de uma construção Uma que... construção social, não é uma diferença biológica que a mulher pensa diferente do homem, mas uma construção. E no sentido de que na nossa sociedade, muitas vezes a gente é criada, inclusive, para cuidar, para exercer a função materna, para ser mãe, e o homem é criado para explorar novos territórios. A mulher se protege por mais tempo, o homem solta logo, deixa ele aprender, se virar. Sim. E isso vai sendo refletido nas diferentes ocasiões, tipo no trânsito. Falar das minhas experiências, né? Perfil masculino dirigindo, eu noto uma diferença gigantesca. Um exemplo, quando eu vou andar com meu pai, com meu sogro, eles têm um excesso de confiança, assim. Meu Deus, eu não. Eu falo, não vou por essa via porque tem muito buraco, eu vou por ali, já é cuidado com o meu carro. Não vou pra lá porque tenho cuidado. E eles não, eles só vai. Aí quando eu estou com eles, parece que eu tenho um freio do meu lado. Eu tô ali freando. Meu Deus, porque o excesso de confiança é gigantesco. E na hora que a gente às vezes vai falar, eu já fui motorista de ônibus. Gente, mas vamos pensar. O homem dirige desde que ele é criança, brincando de carrinho. Sim. Né? E a gente tá lá brincando de boneca, não é? Assim, então, desde muito pequeno, eles estão ali no trânsito, fazendo os carrinhos. Então, E tem toda uma construção. Não todas, né? Não todas, isso. Mas quem teve, assim, um bom privilégio, né? Inclusive, até passou pela fase da infância, chegou na pré-adolescência, até ali na fase adulta, e ainda tem ali uma rede de apoio protegendo aquela mulher. Não estou criticando de maneira alguma, ao contrário, quem tem isso é um privilégio. Por exemplo, a gente vê às vezes mulheres que é o marido quem busca, é o pai quem busca. Então, ela permanece com esse sentimento que, tipo assim, de necessidade, de cuidado, de proteção, por muito mais tempo que o homem, né? Eu não tinha parado, assim, era uma dúvida que eu tinha, se realmente esses comportamentos já vinha dentro da gente ou foi condicionado para ser diferente do homem, sabe? Então, em psicanálise a gente vai estudando desde o nascimento, com esse desamparo que inicia biológico, mas ele se descola e se torna algo psíquico e depois construído socialmente. Então, que nós seres humanos não funcionamos por instinto. A partir do momento que a gente tem uma linguagem, uma cultura, é isso que vai nos moldando. É diferente dos animais que agem por instinto. A gente se descola disso, desde o nascimento. Desde quando o bebê mama na mãe, que não é só biologicamente, né, que é também por uma demanda, por um amor, uma necessidade de ser amado e amparado naquele momento. Então, desde que a gente nasce, a gente vai descolando disso que é instintivo. Então, é muito mais construído socialmente esses comportamentos que a gente está falando aqui, do que por uma experiência biológica do sexo feminino ou sexo masculino. Sim, agora entramos numa pauta interessante também, que é a questão da mulher e a proteção. Nós oferecemos várias assistências, tanto para o sexo feminino quanto para o masculino, indiferente. Porém, tem algumas assistências que para a mulher faz muito sentido por trazer, às vezes, algo mais frágil, digamos assim, que isso é imposto na sociedade. Temos aqui, que nós oferecemos na nossa proteção veicular, auxílio combustível. Você está em uma via sozinha no seu veículo acabou o combustível, a gente tem um prestador que presta esse amparo. Porque para a mulher, às vezes está em um lugar desconhecido, está em uma situação de risco. Eu me sinto em uma situação de risco. Estou num ambiente que eu não conheço, é um risco. Sim. Você tem a opção de ligar para a gente e a gente oferecer um prestador para ir até você e esse suporte. Outro ponto também que oferecemos, troca de pneus. Eu falei isso no outro dia. Se me botar pra trocar um pneu. A nossa troca de pneu A troca de pneu é muito necessária. Comigo, eu precisei utilizar, e é muito bom você utilizar aquilo que você comercializa. Eu estava em um interior, aqui próximo, em Teresópolis, e o meu veículo, ele furou o pneu, ele rasgou. Não sei o que aconteceu. Mas o step dela é uma Saveiro, é de baixo.
Eu tentei de todas as formas, era um domingo, cidade pequena, não tinha nada aberto. Liguei pro Movimento Mais Brasil, 40 e poucos minutos, já estava lá para me prestar esse suporte. Trocou meu pneu, eu cheguei em casa com tranquilidade, finalizei a minha viagem em paz, que é o que a gente busca. Então a gente também oferece essa tranquilidade e esse apoio. E é interessante, isso me remete a uma fala da Carol no começo. Uma vez que eu me sinto naquele colo protegido e amparado, não interessa outros colos, pode ter 10 colos, é aquele ali Sim. onde eu tive a minha necessidade atendida. Então, muitas vezes, a gente fala aqui, associado ao Movimento Mais Brasil, né? Está com a gente há mais de 10 anos. Por que que uma pessoa fica há mais de 10 anos vinculado a uma mesma prestação de serviço? E muitas vezes nem chegou a usar, né? Porque é ali que ele tem desde a conversa no comercial ao atendimento mesmo, da assistência, do evento, sinistro, né? Desde essas experiências de atendimento até a prestação de serviço, é o que vai trazendo para ele essa sensação de é aqui que eu me sinto seguro, né? E isso, agora falando de uma pegada comercial mesmo, é extremamente importante. Por quê? Hoje, vou puxar a sardinha aqui, né? Hoje, dentro da rede de apoio, inclusive, o Movimento Mais Brasil tem esse posicionamento de ser uma rede de apoio para associados. Olha o seguro e a proteção andando seguro, assim, de estar bem, se sentir, né, segurado, né? E isso, olha aí o sentimento que o próprio Movimento Mais Brasil vai criando no associado. Isso. Então, não adianta, às vezes, vir um outro colo mais barato, porque o sentimento de proteção, ele não tem preço. Se você for levar para um contexto psicológico, né? Não sei se seria assim esse termo, não tem preço. Então, às vezes, muitas vezes, nós como clientes, falando na pegada comercial mesmo, a gente paga, não mais do Movimento Mais Brasil, agora falando de um geral, a gente paga por uma prestação de serviço, pode ser até inclusive a mais cara, né? Um serviço mais caro, mas é lá onde eu percebo e sinto que parece... Eu sinto, sabe? Sinto segurança. Tem muito disso. Principalmente na corretora, o corretor não faz só a parte do vender, né? Também no Movimento Mais Brasil. Não é Obrigada. Mas eu falo porque a gente cuida também de sinistros, né? A gente não é só a parte de vender, não é só acompanhar a apólice, é também dar aquela assistência no sinistro. Então, primeira coisa, às vezes ele nem tem ligado na assistência da seguradora, ele entra em contato com o corretor. O que eu faço? Porque nem qual número eu ligo? É lá que ele se sente seguro. Isso, e às vezes ele quer só acionar para um terceiro, o corretor vai lá, pega o contato do terceiro, ele nem precisa conversar com o terceiro. Então, já teve muitos casos também de terceiros virarem clientes nossos, porque no momento em que outra pessoa bateu no carro dele, né, ele foi amparado, ele não precisou, né, acionar o próprio seguro dele. Alguém foi lá, entrou em contato, falou que era necessário, em poucos dias o carro dele estava na oficina e ele também, mesmo ele, né, tendo sofrido essa angústia, ele foi amparado e ficou super satisfeito e acaba que vira nosso cliente, assim a gente vai virando, aumenta a carteira e é muito bacana trabalhar com isso. Você vê ali, né, não é só a satisfação do cliente, mas eu até comentei com o Júnior recentemente que foi uma satisfação ver essa indenização desse caso, desse rapaz da moto, porque é muito legal você ver o que você está ofertando sendo efetivado ali de fato, né? Então... E eu acho interessante isso que vocês estão trazendo, porque o sentimento de seguro e de amparo não vai mudar a situação do sofrimento. Sim. Então, continuou sendo uma situação muito traumática para esse rapaz, né? Ele continuou sofrendo, foi difícil, mas ele teve um apoio ali, um seguro, né? Alguém não ficou desamparado. Que não ficou desamparado nesse sentido, de alguém que entende como funciona para ele ser protegido, né, pelas essas questões. E eu lembrei de Freud, em algumas passagens, ele comenta, acho que em 2 passagens, que ele dá um exemplo que é assim, tem um menino de 3 anos que tá no escuro, com medo do escuro, e a tia tá do lado dele. E aí ele pede, tia, conversa comigo. E ela fala, mas isso não vai acender a luz. Mas ele fala, mas eu consigo ficar mais calmo.
mesmo continuando na situação do escuro. Então, em situações assim, a gente está trazendo, né, de batida, desses sofrimentos, às vezes até traumático, um acidente de trânsito pode ser, o sofrimento está ali. A gente vai ter que lidar com aquela angústia. Mas se tem alguém para conversar com a gente, se tem alguém para nos amparar, se tem alguém que entende dessa situação, por já ter vivido profissionalmente isso durante muitos anos, ter muita experiência, a gente se sente mais tranquilo. Sim. Para enfrentar essa situação que já é difícil. Às vezes, até quando ela lembrar dessa situação, ela não vai lembrar assim com tristeza, né? Talvez ela lembre de uma forma positiva de que foi um bom investimento, né? De que ela foi bem atendida, de que ela tem essa consciência de que é algo que ela realmente precisa. Ontem, em uma fala com a minha equipe, né? A gente sempre levanta alguns assuntos ali relacionados a marketing, publicidade, né? E eu conversando com o Vinícius, né, que está ali na minha equipe, falei para ele assim: Vinícius, daqui a algum tempo, se não hoje, já, serviços de qualidade tem muita gente oferecendo. Às vezes você fica até na dúvida, inclusive porque ambos não estão só falando, mas você vê qualidade em algum ponto em ambos, né? Então, serviços de qualidade, muitos estão oferecendo, sim, né? Preço tem para todos os bolsos. Você que me fale qual é o investimento que você está disposto a fazer. O que está diferenciando e vai cada vez mais se acentuar em prestação de serviço comercial é como aquela pessoa é recebida no atendimento. Isso é muito importante. Como que a comunicação da empresa acontece com aquela pessoa? Vou dar um exemplo de um associado que bate, né? E pode ser comum naquele momento, inclusive, o colaborador pensar: poxa, mas não deixa eu falar, tá irritado. É comum, acontece, gente. Nós somos bem abertos aqui sobre rotinas de escritório, né? Então, muitas vezes o associado está naquela situação de batida, de perda, né? Ou só um dano, ou um dano financeiro. A gente nunca pode falar só, não é o meu bolso, é o dele, né? E aí pode acontecer do outro lado, às vezes o colaborador tem aquela percepção de: poxa, não deixou eu falar, eu queria passar orientação. Exatamente o que a Carol acabou de nos falar. Por mais que ele se sinta, né, numa rede de apoio, isso não anula o sentimento dele. Então, cabe aí, né, um alerta para todos os atendimentos. Quem faz atendimento de proteção veicular, outras associações, a gente ressalta, estamos aqui ressaltando com certeza o serviço do Movimento Mais Brasil, né? Mas para todas as outras associações, vai atender o associado que está no momento de sinistro. Perceba que naquele momento existem muitos sentimentos dentro daquela pessoa. Sim. E aí o atendimento tem que ter maturidade para entender e muitas vezes até acolher aquela pessoa naquele momento fragilizado dela. Sim, com certeza. E a gente nunca sabe, né, Carol, como que o ser humano reage. Às vezes acontece a mesma coisa com nós duas, Adriele, a mesma situação. Vou dar um exemplo do pneu que furou, né? Estávamos nós duas no mesmo carro, indo para o mesmo lugar, o pneu furou. Você vai reagir de um jeito e eu de outro. Totalmente diferente. E às vezes a gente confunde que o seguro e o amparo, ele vem a partir de uma fala. Ele fala: não fica assim, calma. Às vezes a pessoa se afoba mais do que a outra. Sim. Né? Às vezes é preciso a gente ir adquirindo a capacidade de escuta. Porque escutando a gente acolhe muitas pessoas. Sim, né? Eu até estava separando um textinho aqui do Rubem Alves, não sei se vocês já ouviram, que ele fala da diferença entre a oratória e a escutatória. Ele fala assim: sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, mas ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado e sutil. Então, às vezes, a gente quer ser amparado ali no escuta mesmo. Sim. Poder desabafar, poder falar, repetir o que está acontecendo. Exatamente. E a gente precisa aprender a escutar as pessoas, né? Quando e hoje... Eu vou te ouvir, pode falar. E hoje é o primeiro passo
de um atendimento é escuta. Era o que eu ia falar. Hoje, Pode continuar. Hoje, nós trabalhamos com prestação de serviço. Como que eu vou proteger o teu veículo se eu não sei do que tu precisa? Então, a gente precisa praticar a escutativa em todo o processo. Às vezes, o comercial ele é vinculado somente no ato da venda e dentro do movimento Mais Brasil não é assim que funciona. Por quê? Hoje eu tenho uma equipe que ela não vende, ela presta consultoria. A gente trata medos e a gente trata dores. E a gente cada vez está criando mais corpo em cima desse assunto. Desde a venda, do primeiro fechamento, a escuta ela tem que iniciar. A gente sempre fala para minha equipe, nos treinamentos, no dia a dia. Escuta antes de falar. Exatamente. Sim. Porque ali também a gente tá lidando com vários sentimentos. O sentimento da alegria, de acabou de conquistar o teu veículo. E às vezes ali a pessoa já tá tão assim pra frente pensando, porque eu acho que a Carol pode falar com mais propriedade, a gente lidar com muitas pessoas que tá aqui, mas ela já tá vivendo o medo. Ela já tá vivendo aquela situação que ela imaginou. E aqui eu falo com propriedade que o comercial hoje ele faz uma gestão de crise. Por quê? A pessoa confiou em nós para fechar o bem. Quando ela precisar, para quem ela vai ligar? Pro 0800 uma suposição? Não. Você pode ter certeza que se for de segunda a sexta, a nossa equipe vai ser os primeiros a serem contactados, a gente vai prestar toda a escutativa e suporte diante disso. E do lado de cá a gente vai ajudar também. Tem um departamento que faz esse trabalho, mas o comercial também faz. Por quê? A gente mantém um relacionamento. São parceiros, né? E a geralmente gente faz parcerias. Geralmente a gente se vincula a quem a gente está conversando, Sim. a outro humano. Então, às vezes a pessoa vai fechar o contrato muito pelo vendedor. Sim. Por como aquele vendedor tratou, como que teve essa conexão, sentimento que esse ele vínculo sentiu, humano, do que pela empresa em si. Então, às vezes a gente chama de transferência, ele está transferenciado com aquele vendedor. Sim. Quando acontecer alguma coisa, vai ligar para ele. E se o vendedor prestar um bom atendimento, fidelizou o cliente. E aí fica né? até um ponto de observação para quem pretende, né, trabalhar com esse relacionamento com o cliente, né? Porque muitas vezes você pode ter, não na sua equipe nem na sua, mas você pode ter uma pessoa que chega e fala assim, poxa, mas eu não consigo vender, eu ofereço o produto, eu falo os benefícios, sabe de quais salteado? Quais são as soluções, quais são as características do produto. Só fez o curso de oratória. Mas esse papel de transmitir, que é algo que se sente, não é, gente? Sim. Esse de transmitir para o cliente que eu estou ali conversando um sentimento de segurança nas minhas informações, isso... Eu não sei nem quantos treinamentos seriam necessários para quem não tem essa habilidade amadurecida, né? Gente, escutar é muito difícil. A gente passa um curso inteiro, uma clínica inteira para aprender a ouvir o outro. É complicado mesmo, né? Inclusive, Carol, você me deixou aqui com uma fala que está aqui na minha cabeça que agora ela voltou novamente. A primeira necessidade de quem entra em contato com qualquer tipo de suporte, qualquer tipo de atendimento, é falar. O problema está com ela, então ela tem que falar, né? A dor é dela, então ela tem que falar. Às vezes é só falar, tá tudo certo. Simples assim. Às vezes é só falar, a luz não vai se acender, o carro não vai sair da oficina mais rápido. Exatamente. O guincho não vai chegar mais rápido, mas ela falou, colocou sentimentos que... Lembra quando você falou no comecinho que a criança, quando ela tá ali, ela chora, mas ela não sabe o que tá acontecendo ali. Nem ela sabe o que tá acontecendo no corpo dela. Então, às vezes, o cliente entra em contato nesse momento. Sim. O corpo dele vai dar sinais, vai usar recursos, vai sair pela boca, né? E um atendimento com treinamento em escutatória. É extremamente importante, gente. Não sei se vocês já atenderam, mas de uma pessoa ligar pra você, ela nem deixar você nem se apresentar e ela já começa a falar assim direto. Já. E aí passa uns 20 minutos com você pendurado ali no telefone, no final ela, nossa,
Falei, terminei tudo que tinha que Eu falar. acho que tem uma profissão que é meio assim, sabe? Não sei qual é, sabe? Que a gente chega desesperados E- pra falar. Isso, e o que a Carol falou faz muito sentido. Um associado fechou comigo. Eu prestei esse atendimento e ele fechou comigo. Acho que a Raquel vai lembrar desse caso. Ele ligou para todos os nossos escritórios para falar comigo. Não tinha outra Buscando pessoa. a segurança. Não. Adriele do comercial, Adriele, porque eu me apresento assim, né? A gente tem nossa diretora também, a Adriele do comercial. Enquanto ele não falou comigo, para um assunto simples. Para ele não sentia confiança e credibilidade. Buscando segurança, né, Carol? Exatamente. E eu sempre trato com ele, porque ele confia em mim, ele me ouve, ele tem mais de um veículo, é todos com a gente, todos com a Adriele. Então a gente presta esse serviço. Então, para os nossos associados que já fecharam conosco, o comercial também faz esse trabalho de ouvir. E o que a Raquel falou também acho muito importante e válido. Ela disse que às vezes a pessoa só quer ser ouvida. Isso é muito real porque às vezes naquela crise, você ouvir, você também está fazendo um gerenciamento de pelo menos a pessoa vai desligar o telefone para falar assim, não, eu consegui falar lá e eu falei tudo o que eu precisava. Às vezes a gente também tem esses comportamentos de, cara, eu preciso falar contigo. E só de você ser ouvida já te gera uma sensação, mesmo que a situação seja traumática, um pontinho ali positivo foi. Sim. E assim, isso que você está trazendo é muito importante, porque o que vincula os seres humanos são outros seres humanos. E hoje a gente está passando por um momento assim de robotizar tudo, né? Então nós temos os atendimentos robotizados, não sei como é que chama, as inteligências artificiais. Vira e mexe, eu viro pro meu design e falo assim, tá muito iasada isso aqui. Então assim, claro que vem para trazer benefícios, mas não adianta. O que continua conectando é o ser humano. E aí eu lembrei de uma pesquisa, uma vez que foi realizada por alguns psicanalistas na Segunda Guerra Mundial, em que eles estavam lá com os bebês, que os pais iam pra guerra, a família morria, esses bebês ficavam num lugar de atendimento ali. Tinham as enfermeiras que cuidavam de todos os cuidados biológicos ali dos bebês. Então trocava tudo certinho ali, mas não dava esse amparo, esse seguro emocional. Esses bebês não se desenvolviam. Muitos morriam, inclusive, por ter apenas o cuidado biológico. E aí foram vendo, então, que quando as enfermeiras pegavam, seguravam, amparavam, esse bebê desenvolvia muito mais. Cantavam ali. Cantavam. Tanto é que hoje na UTI existem vários projetos, o projeto Canguru, para que o bebê não fique só naquela estrutura ali em que ele vai se desenvolver biologicamente, mas não emocionalmente. Então, numa empresa é assim também. Se a gente tiver tudo robotizado, pode ser que o serviço seja prestado de forma excelente, mas o que vai vincular com o cliente é o ser humano. Então, a gente precisa ter isso, né, assim, nas empresas. Sendo bem sincera, muito sincera, é isso que vai fazer ele não trocar esse serviço por quem está oferecendo mais barato. Sim. Às vezes pode até ter as mesmas opções de serviços lá. Pode sim, vamos ser bem honestas, principalmente em um dos nossos segmentos de proteção veicular, a proteção, a base dela ali é a mesma. Proteção furto e roubo, colisão, fenômenos da natureza. Um é R$ 99,00 por mês, o outro é R$ 149, aqui é R$ 79. Ele vai ficar aonde ele é ouvido. E muitas vezes nem teve ainda a experiência da entrega de serviço. Mas a conexão aconteceu com este aqui. Então, o outro lá não vai ter ele. Eu costumo fazer um mapeamento na corretora que é o seguinte: a pólice fica durante um ano lá ativa. Aí o cliente precisou, às vezes, foi uma colisão pequena, não precisa acionar aquela franquia ali, que às vezes vai ser uns 2, 3 mil. Aí fala, quando for renovar, olha, eu consigo colocar uma martelinha de ouro para você, que essa colisão bem pequenininha, e você paga um valor de R$ 150 e você tem um conserto. E aí a pessoa, pô, caramba, realmente, se eu tivesse colocado isso no ano passado, eu tinha salvado bastante, não ia ter que pagar um valor mais alto por fora. E aí, às vezes, você só numa lembrança, né, olha, o carro reserva, você não acha que compensa aumentar as diárias, né, 1 quilômetro limitado para você que viaja bastante. Às vezes o cliente não tem essa consciência
percepção, mas quando a gente cria nele, ele... Pô, caramba, realmente faz sentido. Faz muito sentido. Quase, agora você não tá só alimentando e dando as necessidades fisiológicas daquele bebê, né? Você tá pegando. Tendo aquela preocupação, olhando para as necessidades dele, que ele tá te contando. Sim. Isso é um serviço muito diferenciado. Né? E aí eu concordo totalmente com você, Carol. Nesse mundo iasado, robotizado, sim, existe muitas pessoas, eu tenho um pezinho lá e um pezinho aqui, tá? Que se identificam com esse mundo, assim, porque isso auxilia na rotina daquela pessoa, né? Rotina corrida, precisa de tal coisa, celular, enquanto faz aqui, tô fazendo outra coisa, uma pessoa assim, que a cabeça dela, não sei como é que não pira, mas tá funcionando, né? Outras pessoas não, que é o caso, eu tenho aí, vocês já sabem que eu tenho uma carreira aí no segmento, já presenciei muitos associados chegarem na sede do Movimento Mais Brasil, isso são casos muito reais, perceba, ele entra, cumprimenta a recepcionista, conta ali alguma coisa da rotina, bem assim, conta alguma coisa da rotina, toma um café, tem um jornal do dia que sempre tá ali pela mesinha, se folheia o jornal, olha a televisão, então tá bom. Só vem conversar. Não adianta colocar um robozinho na vida dessa pessoa. Não, no dia que colocam 100%, porque também as empresas têm que equilibrar aí as necessidades. Mas no dia que uma empresa que ainda tem esses associados, graças a Deus, né, robotizarem tudo, perde ele. Perde ele. E hoje é muito mais fácil a gente indicar experiências humanas do que falar assim, não, o atendimento robotizado deles é bom. Olha que coisa seca. Sim. Não é? Hoje em dia, com a tecnologia, né, tem muito aplicativo, tem site onde o cliente pode ir lá e ele mesmo fazer esse serviço. Sim, mas vai ter algum... Numa segunda-feira isso é ótimo, ó, a vida corre. Mas vai ter alguns que ainda vai sentir essa falta, né? Ele sabe onde encontrar, mas ele vai fazer questão de falar com você. E você consegue me mandar esse boleto? E às vezes vai ter um cliente que vai falar, nossa, eu tô saindo de tal lugar porque simplesmente pra me mandar o boleto do mês era uma dificuldade. Ninguém me escuta lá. Ninguém me escuta. Eu ligo, ninguém me atende. Eu vou no escritório, também demora pra me atender. Então, às vezes, pelo simples fato de você mandar um boleto no mês, é um diferencial, tem né? aquele tanto de passo que você tem que ir indo, né? No atendimento com o robozinho, que as pessoas não têm paciência também. Carol, e aí o cliente, se nós, né, gente... Nós carregamos tantas características pessoais nessas lidas com atendimentos, né? Quem é mais carente de contato vai querer vir no presencial, né? Quem precisa de maiores provas de segurança vai exigir mais, né? Então, assim, são coisas nossas lá, os bebezinhos que cresceram... que hoje exige uma maturidade muito grande para quem lida com atendimento, porque você está lidando com, vou falar assim, parece infantilizado, pessoal, mas é para entender. A gente está lidando com esses bebês que tiveram experiência. Você falou que no primeiro ano tem-se essa percepção de segurança, insegurança, né, de dor e tal. Então a gente está lidando com pessoas que algumas situações não estão amadurecidas. Então vai vir uma pessoa que fala mais à flor da pele, que não se sente amparada o suficiente. Exige uma maturidade, que é o que eu falei com o Vinícius, né, lá na minha sala. É o atendimento quem vai ditar, vou falar assim, crescimento de negócios. Sim. Quase, sabe? Se eu for trabalhar em prestação de serviço direta para o cliente, é o atendimento quem vai fidelizar. E olha que fidelizar é um termo antiguinho, né, gente? E é interessante isso, assim, porque essa multiplicidade de estilos de diferentes seres humanos, né? A gente se prepara ao máximo. Eu imagino que aqui deve ter os perfis de clientes, a gente tenta separar, encaixar, né? Colocar numa caixinha. Mas, pelo menos no consultório, é assim, a gente nunca sabe quem vai chegar até a gente. Sim. Como que é essa pessoa. E mesmo que essa pessoa seja meu paciente, eu nunca sei como que ele vai estar semana que vem.
Né? A gente lidar com esse não saber e essa abertura para escutar e entender esse outro a partir do que ele nos apresenta é uma maturidade da nossa parte também. Né? É poder ouvir o outro, compreender sem a nossa pré-concepção, as nossas percepções, achando que, é assim, então já vou apresentar isso aqui, já vou entregar isso aqui. Não, poder ouvir esse outro. Sim. E recente nós atendemos no comercial um caso muito interessante, que foi uma associada, ela estava se associando a nós, né? Ela tinha acabado de perder o esposo. Então ela estava em um momento muito traumático porque ele era provedor. E ela falou com um dos consultores e a gente não conseguiu avançar e eu peguei e falei, deixa eu ouvir e entender. Eu fiquei mais de 40 minutos com ela na ligação. Ela estava com o veículo no Maranhão e precisava retornar e não estava ficando claro para ela. Ela precisava vir aqui para retornar para o Maranhão. Tanta coisa ali dentro dela. Sim, e eu fiquei acredito que meia hora ouvindo ela. A conexão ela foi tão grande que ela, no dia que ela veio em Goiânia, ela fez questão de chegar na sexta-feira para vir aqui. Ela não queria nada, ela queria apenas me conhecer pessoalmente. E aí ela veio, a gente tomou um café na recepção, eu ouvi ela, a história dela criou essa conexão. Hoje, toda semana a gente manda mensagem uma para outra perguntando se tá tudo bem, porque ela me falou a seguinte frase: eu não entendo nada, o meu marido que fazia tudo. Então ela queria que a gente pegasse ali e orientasse. Mas como que eu iria prestar essa orientação? Só ouvindo. Olha que construção interessante. Quem trazia o sentimento de proteção e segurança era o esposo. Sim. E ele já não estava mais lá para gerar esse sentimento. Não estou falando nem de cuidar da vida, sabe, da coisa prática. Mas ela, naquele momento, ela estava totalmente abandonada desse sentimento que ela tinha. E aí eu até penso, tô aqui, né? Quantas tentativas de comunicação ela não teve, né, Carol? Ela falou isso, ela falou pra mim que nós éramos, se eu não me engano, a quinta associação que ela estava tentando falar. E o mais interessante, ela veio com a irmã e a irmã só saiu daqui protegida porque tinha acabado de comprar um veículo no setor aeroporto. Olha só. Então a gente fechou e a gente vai, todo mundo, Adriele, que comprou o veículo, é aqui que a gente fecha. E ela retornou para o Maranhão e a nossa comunicação segue, a nossa conversa, porque às vezes eu sou muito audaciosa, mas não é essa a palavra correta, Carol. Mas às vezes o vendedor, ele também faz um trabalho de a gente precisa ouvir, né? Eu até brinco com o meu diretor, às vezes a gente é psicólogo, porque a gente ouve, e principalmente quem está em cargo de gestão, liderança de equipe, é o nosso vendedor, que normalmente é o nosso primeiro cliente, e é também o associado que fecha conosco. Então a gente está ali fazendo essa gestão, muitas das vezes a gente precisa entrar em campo para entender, para ouvir, e assim a gente vai fazendo essa gestão. Mas o nosso principal foco do grupo inteiro, é manter o atendimento humanizado, é manter o nosso cafezinho na recepção. As coisas estão avançando, nós estamos indo juntos, mas a nossa humanização a gente não pode perder, porque hoje eu acredito que é o diferencial do Movimento Mais Brasil, do grupo como um todo, a Alfa. A gente é humanos para ouvir. Claro, e eu acho que isso individualmente, eu fiquei pensando em você e no seu trabalho, isso proporciona um sentido no trabalho. Né? Essas conexões, ter essas escutas, conhecer essas pessoas, isso vai dando um sentimento de que, poxa, tem um sentido no trabalho que tá valendo a pena, Sim. né? Até o que você consegue ajudar, o que traz de benefício para aquela outra pessoa que reconhece, que dá essa devolutiva, isso é muito importante para a gente se sentir bem naquilo que a gente está fazendo. E nos amadurece, né? Tenho aí muitas experiências já de anos atrás, na lida com o cliente direto, assim, na fala com o cliente diretamente. E uma coisa que eu percebia muito tempo lá atrás e que permanece até hoje é que lidar com pessoas em momentos difíceis, a gente também tem que deixar de falar que as pessoas são difíceis. Muitas vezes elas estão em um momento difícil, né? Estão lidando com sentimentos difíceis para ela, né? Então a gente tem que respeitar.
isso nos amadurece não só no profissional, mas na vida pessoal também. Gente, quantas situações eu fui, logicamente, entrei sem saber ouvir, sem saber escutar, né? Entrei sem saber escutar, tinha mais pressa em dar a resposta do procedimento do que de ouvir o outro ser humano. Então, não tinha esse amadurecimento, né? Ele foi acontecendo. E aí, aos poucos, na lida com pessoas em momentos, em situações difíceis, ali no trabalho, chegava no meu ambiente particular, nos cenários familiares, eu via situações que tá bom, essa pessoa nesse momento não está no melhor momento dela. Vamos lá. Como que eu posso lidar com essa situação? Você começa a levar esse ouvido que escuta para todos os campos da sua vida, sabe? E aí você acaba, querendo ou não, muitas vezes dentro do seu núcleo de pessoas, amigos, familiares, sendo até a rede de apoio. Você está precisando de apoio, mas você é a rede de apoio de muitas pessoas só porque estão escutando. Só por isso. Eu tenho certeza que por mais que a tecnologia venha trazer assim avanços maravilhosos para a gente, até em questão de trabalho, hoje eu sou uma pessoa que uso quase metade da minha rotina recursos que a tecnologia me trouxe. Alguns eu eu considero maravilhosos. Isso me dá ganho de tempo, ganho de rotina, né? Mas se perder esse lado humanizado, como você está falando, esse momento do café, da escuta, eu vejo que as empresas têm muito mais a perder. Sim. Muito mais. Porque essas necessidades nossas de se sentir acolhido, de se sentir protegido e seguro, não vão acabar. Sim. Eu só lembrei de uma frase, que é um pedacinho de uma poesia, de um psicanalista que é poeta também, ele chama Celso Gutfried. E ele diz assim: o auge da minha coragem é quando não ando sozinho. Então, a gente amadurecer é a gente perceber que estar em relações, ter trocas, poder confiar no outro e oferecer confiança nos ajuda a ser seres humanos melhores. Olha que coisa legal. Não ande sem proteção. Tudo bem, você é um ótimo motorista, manobra, faz aquela baliza assim, ó, como ninguém. Mas imprevistos em trânsitos, em situações acontecem, né? É como se fosse assim, por mais que eu esteja me sentindo segura, o mundo me fornece, não, o mundo joga ali para mim muitos cenários de riscos e inseguranças, né? Eu gostaria muito de ter mais 3 horas de papo. Eu achei muito interessante, gente. É importante a gente levar para a pessoa que tem o... Lembra que eu falei para vocês no começo, tem o seu carro, tem a sua residência... Levar para as pessoas que muitas vezes proteger o veículo ou trazer um seguro residencial para casa pode, inclusive eu arrisco, vai te trazer uma tranquilidade mental, de rotina muito grande. As pessoas podem enxergar isso como uma contratação de serviço, mas o que nós falamos aqui hoje é que essa sua necessidade de segurança, de se sentir protegido, ela pode sim vir, né, de certa maneira atendida através da contratação de uma rede de apoio, serviços que podem me atender no momento que eu estiver sozinha, me sentindo desamparada. Sim. Né? Eu quero agradecer. E puxando só a sardinha pro meu lado. Então, olha, Carol, já falei em aqui. Referente aos desamparos internos e psíquicos, aquela angústia que muitas vezes é muito maior, né, que o desamparo social. Existem profissionais. Existe um lugar que você possa falar sobre isso. Sim, né? Exatamente. Estar em uma análise, estar numa terapia, poder se escutar, ouvir as próprias angústias e compreendendo essa questão dos desejos, tudo isso é muito importante também, porque o desamparo, ele é muito forte quando ele é interno. Também. Ele traz uma angústia muito grande que por mais que a gente contrate todos os serviços e se imune de todas as formas, a gente ainda vai sentir isso internamente. Né? Se eu cresci com aquela falta, aquela carência, nada vai suprir, né? Nada vai suprir. Então, assim, em relação a isso, a gente pode também cuidar da nossa saúde mental. Então... O bom é que se sinta protegido e seguro em todos os ambientes, né? Ou que
minimamente se sinta escutado Porque em assim, todos os ambientes. estar seguro o tempo todo a gente nunca vai estar, né? Acho que a gente poder Exatamente. lidar com esse vazio também, com essa insegurança, que o mundo tá cheio disso, maduro né? pensar, Sim. né? Que tipo assim, eu tenho N serviços contratados, mas eu ainda vivo em um mundo de riscos, né? É maduro ter esse pensamento. No seguro e também na proteção, a gente lida com incertezas, né? Então, Na vida. na vida também. Então, ter a certeza de que eu estou seguro, que eu vou ter um respaldo sempre que eu precisar, não tem explicação, não tem outra garantia que vai te fazer dormir mais tranquilo do que isso. Sim, e não posso deixar de falar isso também. A Carol tocou em um tópico muito interessante, que é dar sentido, né? E hoje nós temos sentido na Alfa, que é entregar soluções e proteção patrimonial e financeira. Então, para você que está nos assistindo, que está com uma preocupação ou não sabe ainda do que realmente você precisa, entre em contato conosco, que o nosso propósito aqui é cuidar do seu patrimônio financeiro e do patrimônio maior que nós temos também, que é a vida. Exatamente. Especialistas em seguros e proteções. É um time residencial, viagem, o que for, pode mandar pra gente. E hoje, aproveitar também o espaço, dentro do Movimento Mais Brasil, hoje a gente também está oferecendo um serviço para cuidar da saúde, que é o Mais Brasil Saúde e o Mais Brasil Telesaúde. Para você que já é o nosso associado, você já tem disponível para você o Telesaúde, onde você pode entrar em contato e fazer consultas online através de um link muito simples, com profissionais ali qualificados, e a gente também aqui na ponta vai explicando todos os serviços que nós temos, tudo que nós prestamos. E tudo, pessoal, mais uma vez, se inicia na Alfa, no comercial. É interessante, acho que a Carol não sabe dessa novidade. Não Carol, tava sabendo da saúde? Não Movimento sabia. Mais Brasil. Olha só, quando eu falo que o Movimento Mais Brasil é uma rede de apoio a quem se associa, é algo muito significativo. É muito mais do que proteção, furto e roubo, colisão, fenômenos da natureza. É muito mais que isso. Hoje, o associado do Movimento Mais Brasil, ele tem acesso gratuito, sem custo no boleto dele, ao Brasil... O Mais Brasil Telesaúde. É tanto Brasil. Começando, é Brasil demais. Hoje, o associado, ele tem o Mais Brasil Telesaúde. Mais Brasil Telesaúde, onde ele tem acesso a um clínico geral, consulta emergencial online, pelo celular, naquele momento que ele precisar, por situações físicas, né? Se machucou ou está se sentindo mal, alguma situação, ele tem acesso a esse serviço sem custo. E associados que contratam Mais Brasil Saúde, esse eu sei de qual, porque ele é excelente. Neste benefício contratado através da Alfa Proteções, tá? Nesse benefício associado, Carol, ele tem, dentro da contratação, a possibilidade, na necessidade de agendar consultas com psicólogo. E é tão maravilhoso esse benefício que quando ele contrata, ele já garante um pacote de sessões. Não, que bacana. Então ele não precisa ficar só naquele que eu tenho certeza que você vai falar, isso existe. Não tem aquela pessoa que faz a primeira consulta e depois não vai mais? Pode ser, inclusive, uma dificuldade de ter novamente uma oportunidade, uma agenda com aquele profissional, por causa de horário, que seja, né, agenda. Então, hoje, o associado que é do Movimento Mais Brasil, além de andar protegido com o veículo, ele tem aí, indiretamente ou diretamente, uma proteção relacionada à saúde dele. Que bacana. Porque hoje, logicamente, é um serviço muito necessário. Adorei a sua colocação agorinha aqui. Não é só proteger o carro, não, gente. Sim. Vamos cuidar da saúde mental também, né? Hoje, o associado, ele contratando esse benefício, ele tem esse serviço, né, com médicos especialistas, né, psicólogos atuantes na área, com um custo fornecido pelo Movimento Mais Brasil muito acessível
para todos os bolsos. Todos. Pessoal, e quando eu falo muito acessível, é muito acessível mesmo, preço social para você que é associado, tá? Então entre em contato, proteja seu veículo, faça o seguro da sua residência. Exatamente. E cuide da sua saúde, né, Carol? E olha só, tudo isso onde? Tudo isso em um único atendimento. Olha que tranquilidade, não precisa nem ficar. Ah, não, a senhora liga lá, agora a senhora liga aqui, a senhora manda... Não, gente, tudo isso da Adriele. Sim. Com um único especialista em seguros e proteções. Sim. Tudo com uma pessoa que vai cuidar do ciclo completo da sua satisfação, né? O importante aqui é entregar o que a pessoa nos procurou e garantir que essa satisfação dure por muitos e muitos e muitos e muitos anos. Isso só no movimento. Só Alfa Proteções cuidando, pessoal, assim, com todo um profissionalismo do atendimento dos associados e interessados em seguros e proteções, né? Maravilhoso. Bem, como eu falei agorinha, por mim ficava mais 3 horas de papo, Sim. né? Carol, se você tiver essas 3 horas, eu dou um jeito. Temos que encerrar mesmo. Psicólogo é Eu vou assim, atender né? agora. A gente tá no auge querendo contar as maiores novidades. Então tá bom, a próxima sessão... Tenho pacientes angustiados. Ai, Deus, enfim. Muito obrigada, Carol. Olha, eu vou começar agradecendo a você. Esse momento foi, assim, de grande enriquecimento pra gente Sim, mesmo, como profissionais, como pessoas. Você foi falando, eu senti, assim, algumas situações vividas mesmo, sabe? Dentro das suas falas. Muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui hoje. Eu que agradeço, Te espero em outros episódios. Vamos combinar, olha só. E Vai foi um ser papo muito leve. Foi. Me senti muito acolhida. Eu ia parar. Foi muito lindo. Foi meu primeiro podcast, spoiler. Mas foi muito bom. Que Muito seja obrigada. o primeiro de muitos. Agradeço imensamente pela sua contribuição. Foi com certeza, e quem está aí nos assistindo, de grande contribuição para as nossas vidas, tá bom? Não só a gente falou muito da área comercial, mas pessoal também, Sim, né? sim. Adriele, muito obrigada. Eu que agradeço. Sempre veio sua equipe, né? Porque a Adriele Sempre vem a quando? minha equipe e hoje eu tive o privilégio de participar. Mas, como a Carol falou, preciso retornar, porque essa empresa está muito silenciosa sem mim. Então, eu preciso retornar, mas estou disponível para mais vezes. Gosto muito de falar de pessoas, gosto muito de falar de vendas, de comercial. E sempre que tiver oportunidade, eu estou aí para somar com o time. Ótimo. Esse silêncio, pessoal, porque lá em cima tem um sininho que se toca. Aí tem alguns minutos que a Adriele não tá ouvindo esse sininho. Sim. Ela tá ficando preocupada. Tem gente sem proteção aí, né? Perigo! Perigo. Raquel, muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Foi ótimo novamente ter você aqui com as suas colocações, suas falas do segmento seguro, que é muito importante. Já falei aqui, falo novamente. Levantamos a bandeira do Movimento Mais Brasil, proteção veicular séria em Goiânia, mas também falamos de seguro porque o que nós queremos falar aqui é o que é de interesse de quem está nos assistindo. Exatamente. Então, venha falar sobre seguro outras vezes também, tá bom? Exatamente. Muito obrigada, Gi, né? Foi muito bom conversar com vocês. Carol, também foi um prazer. A Carol falando e eu aqui fascinada. Sim. Então é muito legal, né? Falar de pessoas, falar de seguros, de proteções e, né, garantir essa tranquilidade, como a Adriele falou. Exatamente. Muito obrigada. E obrigada a você que nos assistiu até agora, nos deu esse tempo da sua vida para nos ouvir. Muito obrigada mesmo. Esses episódios, já falei e repito mesmo, são feitos para vocês. Obrigado por nos deixar entrar na sua casa, na sua vida, no seu celular. Antes de sair, vocês já sabem, né? Curtam o vídeo, compartilhem com quem vocês gostam. Quem não gosta também, tá tudo certo. E coloca nos comentários aí o que vocês estão achando, o que vocês querem ouvir. Coloquem sugestões de novos episódios. Nos sigam nas redes sociais. Te espero lá, tá bom? Fiquem bem, que a família esteja bem. Até a próxima!